Sejam muito bem-vindos ao nosso curso LDB Simplificado, um curso completo que vai de artigo por artigo, inciso por inciso, aqueles que são os mais essenciais para aprovação no concurso público ligado à pedagogia, ligado às carreiras da educação. Vamos lá então? E antes de começarmos a nossa videoaula de hoje, quero apresentar para você a Faculdade Unina. Acesse agora aí, unina.edu.br. Nós temos cursos de pós-graduação, cursos de graduação, atualização, nota máxima no MEC, totalmente EAD, com preço que cabe no seu bolso, sem pegadinha. Da primeira mensalidade à última mensalidade, preço único e fixo, tanto para os cursos de graduação, pós-graduação e atualização. Confira aí, entrando no nosso site, unina.edu.br, toda a nossa grade de cursos, e vou deixar também no link da descrição aí o meu contato de WhatsApp, que eu posso dar maiores informações do quanto você poderá fazer um curso de qualidade. Aguardo você aí com o seu contato. A Unina vai conseguir sim realizar o seu sonho de crescimento na carreira, da evolução funcional tão desejada, tá bom? Aguardo você, aguardo seu contato. Vamos para o curso! Seja muito bem-vindo, eu sou o professor André Garcia, da IBRAPED, Instituto Brasileiro de Pedagogia, e você está aqui no curso completíssimo de LDB, mas um curso simplificado que vai falando etapa por etapa, do básico até o avançado sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E hoje a gente vai falar do artigo 6º, um artigo que vai falar da relação entre a família e a escola. Então, o artigo 6º, vamos lá, o artigo 6º fala que é dever dos pais ou responsáveis, ou seja, dever da família, efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, ou seja, desde a educação infantil no caso específico da EMEI. Então já é obrigatório. E quem deve fazer essa matrícula são os pais ou os responsáveis legais. Eu queria que nessa aula de hoje a gente falasse um pouquinho dessa relação entre família e escola. Família e escola, ok? Então, é importante a gente compreender que os responsáveis pela socialização primária das crianças a partir dos valores culturais é a família, a primeira agência educacional. É ali onde a criança vai ter as primeiras relações, socializações e vai ter os primeiros valores culturais. Antes da escola, é a família. É o local da diversidade. Então, é importante que a escola ela compreenda que hoje a família tem uma definição diversificada, melhor dizendo. Então, você tem modelos homoafetivos, monoparentais. Então, você tem famílias com mães solos, reconstituídas. E a gente precisa ter uma definição ampliada, que tem uma relação de intimidade. Então, a família é uma relação de intimidade entre os seus entes. Então, há uma relação de intimidade entre os seus entes e há uma relação intergeracional, ou seja, várias idades, várias gerações. Ou seja, a família é a primeira agência educacional responsável pelas primeiras socializações e pela introdução da criança nos valores culturais da sociedade em que vive. Ela precisa ser enxergada com diversos modelos, homoafetiva, monoparental, reconstituída, e ela precisa ter essa definição ampliada do ponto de vista a família é o local de intimidade entre seus entes e de intergeracional, diversas idades e diversas gerações.
A gente precisa entender que há uma interdependência entre família e escola. Lembrando que na Constituição Federal de 88, o artigo 205 diz que é direito de todo cidadão, da criança, do jovem, a educação, então é um direito subjetivo, sendo que é dever do Estado, que aí no caso é a escola pública, e da família, acompanhar, matricular a criança ao longo desse processo a partir dos 4 anos. Então, há uma interdependência. Escola e família têm objetivos distintos, mas eles são objetivos que se complementam. E isso, eu como diretor de escola, toda reunião entre pais, entre família e escola, eu cito essa interdependência, essa complementariedade entre a escola, que tem como o principal foco promover o acesso ao conhecimento científico, ao conhecimento cultural, ao conhecimento muitas vezes ligado à religião. E a família, ela vai desenvolver valores morais e sociais. Mas a escola também desenvolve valores morais, valores éticos, que são complementares. Aqui é um choque muito grande, principalmente com essas questões ligadas ao ensino da sexualidade, ao ensino político. Então, muitas vezes se choca entre a questão da família e da escola, mas é preciso ver essa interdependência e essa complementariedade. A criança, o adolescente, ela não pode ficar numa bolha restrita e não ter contato com outras formas de conhecimento. A gente pode observar essa relação interdependente em dois enfoques. O enfoque sociológico, que a gente observa a influência das classes sociais e na relação entre família e escola, e um foco psicológico, que nós vamos observar a importância da dinâmica familiar no sucesso escolar, que muitas vezes ela não é uma regra clara, mas a gente observa sim a participação da família no sucesso escolar da criança. Quais são os desafios que nós enfrentamos enquanto escola? A baixa participação parental. Principalmente com o avanço das séries dos anos, a gente observa menos participação nas reuniões de pais, menos participação nas atividades extracurriculares das crianças. E aí começa um processo de culpabilização. Famílias culpam escola, escola culpam família. Então as famílias e escolas se responsabilizam mutuamente. Então, diante dessa culpabilização, a gente vê a perspectiva dos atores. Professores responsabilizam os pais pela falta de envolvimento. E aí o problema da indisciplina. O pai não dá limite. E assim por diante. E os pais, eles acham que a escola tem que ser líder nesse processo educacional. Os pais entendem que a escola que vai ser a responsável. Eles só precisam levar a criança para a escola e a escola vai dar conta de tudo. E se você perguntar para os alunos, principalmente os adolescentes, eles se sentem descontentes com essa relação. Uma relação distante entre pais e escola. Qual é a proposta? A proposta é reformular a relação da família e da escola. Por meio do quê? Da valorização de aspectos positivos, na abertura do diálogo. Eu, por exemplo, converso com todos os pais ao longo do ano. Eu faço questão de chamá-los para a gente conversar. Comunicação muito positiva nesse sentido. E iniciativas de harmonização. Por meio do quê? Por meio de mediação de conflito. Então, a mediação de conflito, que é algo obrigatório dentro das escolas, é necessário ter uma comissão de mediação de conflito, ela não é só apenas
para dizer que tem, para inglês ver, ela é fundamental. Ela ajuda demais na aproximação da escola e da família num processo de fidelização, num processo de fortalecimento dos laços de identidade de um ponto e para outro ponto. Elimina-se por parte da escola a questão da culpabilização da família por tudo, até porque a gente tem que analisar de uma forma materialista histórica o contexto histórico em que as famílias, principalmente nas escolas mais periféricas, estão inseridas, e a escola como um instrumento público, muitas vezes o único instrumento dentro, um único aparelho público dentro ali da comunidade, em que vai dar um processo de socialização, um processo de cidadania e de equidade para aquelas famílias e para aquelas crianças. Então, quem principalmente trabalha em escola pública e trabalha em regiões mais periféricas de alta vulnerabilidade, ela precisa entender o papel da escola enquanto ente público e quanto o único aparelho público que de repente vai proporcionar acesso da criança a uma alimentação mais adequada, acesso à criança à saúde, acesso à criança a elementos culturais que ela não vai ter acesso, acesso à criança ao mundo do conhecimento que ela nunca teria acesso. Então a escola tem que suprir essas lacunas em que a família de locais mais periféricos ou não, ela proporciona à família, certo? Então é fundamental nesse processo de constituição da relação entre família e escola a gente eliminar a culpabilização e entender a capacidade e a complexidade e entender que esses entes, esses atores, escola, família e estudantes se complementam nesse processo educacional. Tá bom? Fico por aqui, te espero na próxima aula. Um grande abraço a todos, até mais.